Salmo 90. Salmo 90, versículo 10 e 12. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Senhor, obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Jesus, pela vida dos teus servos que aqui chegaram nessa noite. Obrigada, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sei que o Senhor continuará nos ajudando, Pai. Senhor, tu conhece cada coração, cada mente, cada necessidade, Senhor. E eu quero te louvar pela vida dos teus filhos. E quero pedir, Deus, que o teu Espírito seja generoso conosco, propício, Senhor, para que esta palavra seja aplicada aos nossos corações e às nossas mentes e que ela possa frutificar, porque eu sei que a tua palavra nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre um propósito, e ainda que seja uma vida nesta noite tocada pelo poder da tua palavra, ela cumpriu o propósito dela, Pai. Por isso nós te louvamos por este momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Contando os dias é o tema da mensagem de hoje. É uma coisa que é um desafio para nós, homens, mulheres de Deus, é o tempo, questão do tempo, né? Ontem eu e o pastor Edson fizemos 36 anos de casado. Amém? Amém. Glória a Deus! Aguardo vocês chegarem lá, tá? Quem está com 10, quem está com 15. A Ana hoje está fazendo 25, né, Ana? Deus te abençoe. O tempo para nós, ele é incrível, porque nós somos acostumados e vivemos dentro do tempo cronológico, né? Mas o tempo para Deus, ele tem outra conotação, porque Deus é eterno, né? Ele vê o fim desde o começo, né? Talvez há 36 anos atrás, se Deus tivesse dito para mim, ó, Márcia, você vai casar e você vai ter isso de bom, mas vai ter isso de difícil. Talvez eu dissesse assim, não, Senhor, não quero não, então casar não, né? Porque a gente não sabe o que vai enfrentar, né? Mas olhando para trás, ontem eu estava falando com o Edson, né? E ele estava falando, parece que foi ontem, né? A gente lembra o dia do casamento e tudo. E eu falei para ele ontem, né, que valeu muito a pena e que eu casaria com ele de novo, né? Teve muitas coisas difíceis, né? Mas eu, fazendo uma análise de tudo, eu vejo que foi muito mais tempo bom, foi muito mais dias de alegria, foi muito mais coisas na presença de Deus, coisas boas que o Senhor fez, do que as dificuldades, né? As dificuldades nós enfrentamos pela bondade, a graça e a misericórdia do Senhor, né? Então, 36 anos é bastante, né? Mas com o Senhor, e olhando do ponto de vista de tudo que Deus fez, né? Parece que realmente foram poucos dias, né? Então, o salmista aqui, né? E esse salmo é um salmo de Moisés, né? Nós temos muitos salmos de Davi e de Asaf, mas esse é um salmo de Moisés. E ele é interessante, né? Porque Moisés foi um homem que aprendeu realmente a contar os dias, né? Ele viveu 120 anos, né? E depois eu vou falar de Moisés. Mas o interessante é que na nossa correria que nós estamos hoje, no contexto em que nós estamos hoje, eu percebo que muitas pessoas não veem os dias passar. E você sabia que Deus, Ele quer que você perceba os dias passando? Né? Por exemplo, quando a gente fala assim, eu casei, tem 36 anos, parece que foi ontem, é porque a gente tem a lembrança do dia, a gente tem a lembrança do acontecimento. Mas se nós pararmos em cada fase
Nascimento de bebê, crescimento das crianças, adolescência dos filhos, o casamento dos filhos e agora a chegada dos netos, isso mostra que eu percebi os dias passando, nós percebemos. Né? E as crianças também, elas têm lembrança de fases muito interessantes, de fases muito boas, tem de fases difíceis, de fase muito ruim, elas têm essa lembrança. Então isso mostra que a gente percebeu os dias passar. E é isso que o salmista está querendo mostrar aqui para nós. Você não pode viver uma vida de tal forma que você não perceba que os dias estão passando. Nesse tempo, nessa correria que nós estamos vivendo, nós percebemos às vezes que as coisas passam tão rápido e a gente fala assim, já foi a semana, já acabou o dia, né? A semana já passou. Por quê? Porque nós estamos envolvidos em tantas atividades e nós corremos tanto que é normal que a nossa mente não consiga perceber os momentos. Isso acontece. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias. Você percebeu que Deus não manda contar anos? Ele manda contar dia. Por quê? Porque o dia é importante você saber o que vai acontecer hoje. E Jesus dá essa lição para nós aqui na palavra. Então, é essencial nós percebermos os dias passarem, né? Porque senão, depois nós vamos chegar num tempo, como disse lá o próprio Salomão, aqui em Eclesiastes 12:1, ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando há força em você. Ainda tem força aí? Então, é o dia da tua mocidade. Né? Quem aqui já perdeu a força? Você viu um monte do pessoal dos Masters subindo aqui domingo, né? Uns já devagarinho, a pastora falou assim, olha, tenha paciência com eles, porque é devagar. Vocês não, todos que estão aqui, ó, sobe rápido, desce do carro normal, porque ainda há força. Então, quando o sábio Salomão diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele está falando para você valorizar a comunhão com Deus, a vida com Deus, aquilo que Deus faz por você, aquilo que você tem na presença do Senhor, enquanto há força. Tem pessoa que quer fazer as coisas para Deus. Eu conheci um irmão que ele dizia isso. Não, eu trabalho demais e quando eu me aposentar eu vou trabalhar para o Senhor. Eu disse para ele, eu tenho certeza que você não vai. Porque Deus conta com você que é ocupado, Deus conta com você que trabalha, Deus conta conosco que tem coisa para fazer, que tem gente para atender. Lá no seu trabalho você está tendo a oportunidade de lembrar do Criador e de falar dele, de testemunhar. Então não pense isso não. Nós contar os nossos dias, valorizar os nossos dias, significa isso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E quando ele fala de maus dias aqui, ele está falando dos dias da velhice mesmo. Quando a gente já não tiver mais força aqui, ó, aí depois a sequência desse texto, ele vai falando, quando os moedores não funcionarem mais, já caíram os dentes. Né? Essa é uma tendência nossa, de ir definhando. Por que é importante nós prestarmos atenção enquanto você está com essa força, enquanto você está com esse vigor, enquanto você está trabalhando no trabalho secular, Deus quer te usar lá, Deus quer fazer de você bênção lá nesse trabalho, né? Então, a palavra de Deus nesse salmo, e é um pedido, né, do salmista, ensina-nos a contar os nossos dias. Seus dias passados aqui na terra não podem ser significativos só porque você conquistou o emprego, comprou a sua casa, comprou o seu carro. Isso tudo é bênção. Isso está incluso nas bênçãos do Senhor na vida daquele que é fiel a Ele. Está aí tudo isso. Mas não pode ser só por isso. Por você passar por essa terra, ganhar dinheiro. Não. O mais importante para a vida de um cristão, ao contar os dias, ao passar por essa terra, é saber o quanto você ouviu de Deus, o quanto você comunicou de Deus com a sua família, o quanto de Deus ficou e que legado de Deus você deixou para a sua geração. Isso é mais, irmãos, coloque isso na tua mente. O Espírito Santo tem falado muito isso comigo. Eu sou uma pessoa que trabalho, eu sou uma pessoa que leio, eu sou uma pessoa que ajudo muita gente. Mas o Espírito Santo tem falado muito comigo. É quanto mais de Deus nós passarmos nessa terra para as pessoas, é isso que vai valer. Porque tudo mais é para aqui, tudo mais ficará aqui. Tu não levará nem para o túmulo, nem a roupa você não vai escolher. Vão botar em você uma roupa e você vai ser enterrado com aquela. E se você não morrer aqui nessa terra e nós formos com Jesus para o céu, por arrebatamento, também tudo ficará aqui.
Eu fico olhando meu apartamento lá, outro dia eu estava pensando assim, Senhor, será que quem vai morar aqui na grande tribulação? Né? Eu fico pensando assim, quem vai sentar aqui nesse sofá na grande tribulação? E eu estou preocupada com o sofá ou com o tapete? Não, porque eu estarei nas bodas do Cordeiro, nas mansões celestiais, desfrutando da presença do meu mestre, sentado aqui com Moisés, com Elias, com Abraão, contando, perguntando para ele como é que foi aquele negócio de atravessar o mar, como é que foi aquela coisa, né? Isso tudo, talvez a gente nem vai precisar disso, que a nossa mente já vai... Mas enquanto a gente está aqui, nessa nossa limitação, a gente pensa isso. Como é que vai ser? Então, queridos, nós temos que nos abstrair da terra. Isso é tão difícil, irmãos. Eu tenho lutado com Deus na hora de oração. Senhor, me ajuda a anular a terra agora, na hora da oração. E você já viu o quanto é difícil? Para a gente que trabalha, para a gente que tem gente para atender, para a gente que faz coisa, para você que tem dívida para pagar. É difícil você anular a terra até em meia hora, 1 hora de oração, né? Então você imagina como é que nós somos. E nós precisamos abstrair e pensar que tudo que nós estamos fazendo aqui é só para aqui. Nós não vamos levar daqui exatamente nada. Nós só vamos levar o nosso legado para o céu e para você receber galardão. É tudo que diz respeito ao reino de Deus enquanto você fez estando aqui na terra. Só isso. Nós vamos receber galardão por isso. Porque nós somos salvos pela graça. Nós estamos aqui pela graça. Você está de pé pela graça. Eu estou aqui falando para vocês é pela graça. Eu venço o pecado é pela graça. Eu me santifico numa geração pecadora é pela graça. Então, o que eu tenho nesta vida que eu não tenha recebido do meu Senhor? Nada. Nada. Mas o diabo nos seduz e diz para nós que tudo é muito importante. Menos o legado, menos esses dias, menos essas horas que você conta na presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, esse Salmo de Moisés, eu quero que você escute ele hoje, guarde ele no seu coração. E Moisés sabia bem contar os dias, porque veja, ele passou 40 anos no palácio de Faraó. Moisés viveu 120 anos. Isso está em Deuteronômio 34. 40 anos Moisés passou escondido, porque ele matou um egípcio, e aí ele teve que fugir, e ele ficou um tempão lá, escondido. Daí ele casa, fica lá no seu sogro, e depois mais 40 anos Moisés passou liderando o povo no deserto. Então, esses 120 anos que Moisés viveu, ele foi um homem que soube bem contar os dias. Por quê? Primeiro foi na dependência dos... Primeiro ele teve que renunciar todos os tesouros do Egito. Está escrito lá no livro de Hebreus. Que por amor, né, a Deus, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé que ele tinha no seu Deus. Ele rejeitou os tesouros do Egito, né, para ir cumprir a missão e ver o povo judeu sair daquela escravidão. Depois ele, 40 anos ouvindo reclamação no ouvido dele, até ver uma geração inteira perecer no deserto, e ele ver 2 somente entrar na terra prometida, os que haviam nascido daquela geração. Então Moisés foi um homem, quando ele diz aqui, ó, primeiro você vê que o Salmo ele começa falando da grandeza, da soberania de Deus, da imortalidade, da imutabilidade de Deus. E aí quando chega no versículo 10, ele fala disso, que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez ou pela força, né? Eu acho que eu vou passar dos 70, entendeu? Eu sempre acho isso, sabe, pastora? Sempre acho que eu vou passar dos 70. Estou trabalhando para isso. Mas eu vejo meu pai com 80, meu pai fala assim, eu só estou esperando Jesus me buscar. Porque isso aqui é canseiro, eu não quero mais, não tem mais nada para eu fazer aqui não, só trabalhar para Jesus mesmo. Eu quero é subir com Jesus. E ele fala para Jesus levar ele e minha mãe junto. Meu pai fala isso, né? Então, essa vida é canseira depois dessa idade, né? É enfado. Se alguns passar daí, é cansaço. Então, ele está mostrando que é muito breve. Do ponto de vista da eternidade, 80, 70 anos aqui na Terra é muito breve, passa muito rápido. Porque a gente não tem noção do que é a eternidade. A gente não sabe, nossa mente limitada, a gente não consegue conceber a eternidade. Mas nós vamos entrar lá. Então pense o seguinte, não gaste, é muito pouco você gastar 50, 70, 80 anos aqui, não servir a Deus como devia, não dar o devido valor para depois você entrar na eternidade.
né? É o que as pessoas não pensam. Fazem tudo para esta terra, mas a vida do cristão, ela não gira em função desta terra. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça tudo aqui, nossa vida aqui é uma passagem. É uma passagem. É uma passagem e é muito rápido. Depois ele fala aqui, olha, que é como a flor da erva, que corta, se seca e murcha, não é? Então, queridos, esse salmo ele destaca o quanto o tempo passa rápido do ponto de vista da eternidade, né? 1000 anos, está escrito aí ó, no versículo 4, que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Rápido, passa muito rápido, né? 1000 anos é como um dia e um dia pode ser como 1000 anos. Então, não gaste os seus dias, não gaste. Ensinar e pedir a Deus sabedoria para contar os nossos dias, eu tenho aprendido isso. Não gastar os meus dias com o doutor Augusto Cury coloca uma sigla que é GEI, gasto de energia inútil. Não gaste a sua energia emocional com coisas inúteis. Não gaste o seu dia com raiva. Não gaste os seus dias com rancor. Não gaste os seus dias com orgulho. Não gaste os seus dias com falta de perdão. Não, porque você está perdendo. Se é tão pouco, 60, 70 anos, imagina, eu conheço uma pessoa que ele vive com raiva. Ele vive com ódio. A vida dele é raiva, a vida dele é ódio. Pensa o sofrimento. Pensa a dor. Nem o remédio psiquiátrico não dá conta daquele ódio que há no coração. A vida inteira, tudo é raiva, tudo é ódio, certo? Então isso é muito ruim. Nós não podemos. Eu sei que você passa por sentimento de raiva, por sentimento de frustração, por decepção, por desilusão. Você passa por tudo isso. Mas sabe o que você tem que fazer? Pega isso tudo, leva aos pés do Senhor e fala assim, Espírito Santo, eu quero ficar livre disso o mais rápido possível, me ajuda. Perdoa quem tem que perdoar, porque você vai viver dias melhores, você vai viver dia de alegria, você vai viver dias de paz, você vai viver dia de tranquilidade. Não gaste os seus poucos dias do ponto de vista da eternidade, deixando essas coisas entrar no seu coração. Competição nociva, gasto excessivo, né? Ou não gasta, tem pessoa que tem muito e retém tudo, né? Não faça isso não. Gasta dentro do que você pode gastar, o que você vai ter que gastar aqui nessa terra, porque tu não vai levar nada. Pastora, deixa de ser imprudente, a gente precisa guardar. Guarde alguma coisa, é sempre bom ter alguma coisa guardada, mas não retenha mais do que é útil, a Bíblia fala isso, porque será para pura perda. Está escrito na palavra, reter mais do que é necessário, entendeu? Será para pura perda. Eu me lembro uma vez que a minha mãe escondeu uma comida, porque ela não queria que a gente comesse um doce, alguma coisa, e ela esqueceu a comida. E quando ela lembrou, a comida estava toda, o doce estava todo mofado. Meu pai riu tanto, falou, tá vendo? Quem guarda, guarda para os ratos, para que guardar, né? Minha mãe não era disso, mas ela fez isso, sei lá por que ela fez. Então, tem coisa que é inútil você não gastar aqui, porque a sua vida passa muito rápido. Aprender a contar os dias significa também você não correr além das suas forças. Não fazer além das suas forças. É outra recomendação da palavra de Deus. Tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Não queira fazer além das tuas forças. Tem gente fazendo além das forças, gerando depressão, gerando ansiedade. A maioria de ansiedade, pânico, todos esses tipos de transtorno vêm de energia gasta além da força que a pessoa psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente pode gastar. Então, aprender a contar os dias está incluso isso aí. Quem corre além das próprias forças ou da própria capacidade física e espiritual, além de cansar cedo, não terminar às vezes o percurso, corre o risco de infartar. Isso do ponto de vista físico. Porque corrida, você tem que ter todo um preparo para poder o teu organismo acostumar. Às vezes você tem até perna, tem músculo para correr, mas não tem o cardio. É uma coisa sincronizada. Você tem que ter músculo e tem que ter cardiovascular para poder correr. Eu lembro quando eu comecei a correr, era 1 minuto correndo, 1 minuto parada. 1 minuto correndo, 1 minuto parada. Depois fui aumentando, 2 minutos, e aí fui aumentando, até o coração ter resistência. Então, na vida espiritual, na vida emocional, não vá além das tuas forças. Agora, muitas vezes as tuas forças estão raquíticas, porque você está precisando
fortalecê-la. Precisa fortalecer, tanto espiritualmente como também fisicamente, se quiser correr, né? Então, muitas vezes, nós nos acomodamos. Então, não queira ir além das tuas forças. Peça, Senhor, me ajuda. É claro que nós temos... Eu estava falando com Deus hoje, né? Eu sempre acho que eu estou aquém, sempre. No ponto de vista espiritual, nós estamos mesmo, né? Mas é uma guerra, é uma luta, precisando de fazer mais, pedindo a Deus mais, né? Porque sempre a gente vê muita necessidade na obra de Deus. Então, nós sempre estamos aquém mesmo. Mas você não pode deixar também de se esforçar, porque isso fortalece também a sua musculatura espiritual. Se esforce. Vá na tua força, vá pedindo a Deus, porque é Ele que aumenta a força espiritual. É Ele que nos dá o recurso espiritual. É Ele que nos dá a graça para nós termos e doarmos mais no seu reino. Então, ensinar a contar os nossos dias, entra tudo isso aí. Ensina-nos a contar os dias e não os anos. Agora, quando ele pede aqui, olha, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando a gente faz esse pedido para Deus, a gente tem que estar disposto a aprender. Porque sabia que é um aprendizado? Nem todo mundo sabe. A pessoa ansiosa, normalmente, ela não consegue contar os dias. Ela não sabe contar os dias. A pessoa ansiosa, ela vive no hoje, sempre jogando para o amanhã, ou preocupada com o depois, ou daqui a algumas horas. Ela nunca vive agora o momento presente. Todo momento presente dela, a mente dela está mais para frente, ela está num outro lugar. Ansiedade é uma coisa horrível, irmãos. Eu fui uma pessoa ansiosa. Graças a Deus o Senhor me libertou disso e eu também treinei a minha mente, que eu falei, peraí, vamos viver os momentos, vamos contar os dias, vamos contar as horas. Por que eu estou lendo a Bíblia e tenho que viver ansiosa, não é? Então é claro que existe uma ansiedade que ela é saudável, que é aquela que te impulsiona para fazer as coisas. Essa é a ansiedade positiva. Se a gente não tiver ela, a gente deita e dorme na rede em berço esplêndido a vida inteira. Tem gente que está nessa, né? Então, esse nível de ansiedade tão baixo assim não serve. Então, a ansiedade positiva, ela te move para conquistar, ela te move para fazer, ela te move para alcançar as coisas, mas também ela não te leva a querer estar sempre além do que você já está. Conquistou hoje? E agora, Senhor? O que eu preciso conquistar amanhã? O que o Senhor tem para mim? Paro por aqui? Está bom dessa forma? Como é que está a minha força? Estou conseguindo? Estou conquistando e estou desfrutando? Ou estou conquistando e estou tão estressada e tão estragada que não vou nem desfrutar disso? Também entra tudo isso aí. Então, a ansiedade, ensinar a contar os dias é estar disposto a aprender, né? Quem pede para ser ensinado tem que ter disposição para aprender. E olha, aprender com Jesus é maravilhoso, maravilhoso, né? Fora, então, toda a ansiedade que projeta você para o futuro e não deixa você viver um dia de cada vez. Quando Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6, você conhece? Né? Manda olhar os lírios do campo, olha, ele diz assim, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, seu próprio cuidado. Cada dia você tem, segunda-feira você já sabe o que vai fazer, terça-feira também, quarta-feira também, né? Cada um está na sua fase, do seu trabalho, do que tem que fazer, de filho pequeno, de filho grande, de neto, cada um sabe. Então nós temos que viver um dia de cada vez, porque basta para esse dia o que ele me deu hoje. O pastor Edson, quando chega lá em casa, ele fala assim, como é que foi seu dia? O que você fez? Você atendeu quantos? Todo dia ele faz essa pergunta. Ele quer saber quantos que eu atendi. Não sei se ele está querendo mais dinheiro ou se ele está querendo que eu descanse mais. Entende? Todo dia ele me faz essa pergunta. Aí eu não contei hoje não, acho que foi 5, 6, 7. Né? Hoje atendi pouco. Então, todo dia nós temos uma carga para aquele dia. Basta cada dia. O seu mal é o seu trabalho. O esforço que você tem que ter para aquele dia. Jesus, quando ensinou isso aqui, ele não estava ensinando para nós irresponsabilidade, não. Porque Jesus nunca proibiu a gente de planejar para o futuro. É importante quem pode, quem quer fazer projeto para o futuro, faça, tá? Porque Jesus também ensinou isso. Ele mostra lá do homem que foi construir uma casa e não projetou, e aí viu que não dava para acabar a casa, na parábola ali. Isso está falando do quê? Planejamento. Planejamento é muito importante. Agora, eu não suporto, por exemplo, chegar fim de ano, faço uma planilha, papapá. Eu nunca faço planilha nenhuma. Porque eu gosto de viver um dia de cada vez. É claro que para esse ano eu vou fazer o curso tal, para o ano que vem não sei o quê. Mas eu não faço planilha. A maioria delas fica lá.
Então eu vou pedindo a Deus todo dia. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia, todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que atender pessoa, todo dia eu tenho que ter mais próximo de Deus, todo dia eu tenho que ver minha casa, meus filhos, meu marido, e por aí vai. Cada dia, basta cada dia, porque mais do que esse dia, você não vai dar conta. É isso que Jesus estava falando. Não se preocupem com o dia de amanhã. A preocupação, ele está falando dessa ansiedade que ajuda você a não crer que o amanhã Deus vai prover. Se você está trabalhando hoje, você já está garantindo o seu amanhã. É isso que Jesus está orientando aqui. Então vai haver provisão se você hoje está trabalhando. E isso é um antídoto contra a ansiedade. Quando Jesus mostra isso, olhem os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, né? Você já viu um lírio do campo? Lá na minha terra tem. A nossa fazenda lá chama lírio do vale. Porque no vale tem aquele lírio que nasce na beirada do rio, assim, do córrego. E ele nasce ali. Todo ano você passa, ninguém planta aquele lírio, ninguém cuida daquele lírio. Todo ano, quando eu chego lá, está cheio de lírio branco na beirada do rio. Porque Deus cuida dos lírios do campo, que não tecem, não fiam. E ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pega a pétala da rosa, pega a pétala do lírio para você ver, textura. Ninguém faz daquele jeito. Aquilo é obra da natureza de Deus. É Deus que mantém, é Deus que provê, né? Não semeiam, nem ajuntem celeiro. Olha as aves do céu. É duas coisas que ele manda. Pastora, mas eu vou ficar olhando para as aves e vou ter o meu suprimento? Não, ele quer que você olhe para você saber que se Deus cuida delas, que são aves, ele vai cuidar de você. Que é filho dele, que trabalha, que é responsável, que corre atrás. Ele está cuidando. Quando Jesus manda a gente olhar para as aves, ele está falando, tira do seu coração, tira da sua mente toda a ansiedade. Eu vou cuidar de você. Você não trabalha? Então eu vou cuidar de você. Eu vou abençoar o trabalho da sua mão. Eu vou prosperar você, eu vou prover para você. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Não deixe a falta de fé entrar no seu coração. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. É isso que Jesus quer mostrar para nós com esta palavra. Ele não está ensinando irresponsabilidade. Ele não está dizendo que você não deve planejar. Não é isso. Mas que você deve confiar. Se você está trabalhando hoje, se você está fazendo a sua parte, confie nele. Isso é aprender a contar um dia de cada vez. É viver cada dia com aquilo que ele nos proporcionou hoje, né? Com o que ele nos proporciona para agora, né? Não é maravilhoso quando você consegue ir dormir à noite e fala, consegui, mais um dia, né? Mais um dia eu venci, mais um dia eu trabalhei, mais um dia eu ajudei, mais um dia eu orei, mais um dia eu li a Bíblia. É gratificante, é uma coisa que traz um prazer para a sua alma, né? Enquanto a pessoa ansiosa, não. Ela vai dormir, ela já está preocupada. E amanhã? Hoje eu falei com uma pessoa que é muito ansiosa, ele disse, meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa amanhã à noite, eu já acordei, foi a primeira coisa que eu pensei. Tem que fazer. E ele sabe fazer. Ele consegue fazer, ele já fez outras vezes, mas olha o que a ansiedade faz. Te lança para o futuro. E como o pastor Jorge falou semana passada, nós só temos esse momento presente. Do ponto de vista de controle da nossa vida, eu pergunto, você tem controle sobre daqui a 5 minutos? Não tem. Ninguém temos. Nós sabemos, nós planejamos para amanhã, nós fazemos coisas, mas não, controle nós não temos. Nós não temos. Nós só temos agora, esse momento até agora. Para amanhã é Deus. Por isso que ele incentiva a gente a deixar na presença dele a ansiedade. Coloca para o Senhor. Senhor, estou ansiosa por isso, estou ansioso por isso. Me ajuda, Espírito Santo. O Espírito Santo é especialista em vir nos ajudar nesse momento. Em vir socorrer você. Ajudar você a mudar esse pensamento recorrente que não deixa a sua mente descansar. A ansiedade é uma coisa tão terrível, irmãos, que ela tem o poder de mexer com o nosso sistema imunológico. Sabia disso? Terrível. E o Brasil é considerado não, é comprovado por pesquisa o país mais ansioso do mundo. Não tem Suíça, Estados Unidos, não tem... Ah, pastor, é claro, né? Nós não estamos falando lá, é primeiro mundo, mas mesmo assim, lá tem suicídio, lá tem outras coisas, mas ansiedade, o Brasil é o recordista em pessoas ansiosas. Muito ansiosas. E eu vejo que a ansiedade está num nível tão alto que a pessoa não consegue mais curar só com a terapia, precisa de ajuda de remédio.
A ansiedade alta, a pessoa quando tem ansiedade muito alta, ela começa a ficar com olheiras bem profundas. Porque quando dorme, o cérebro não descansa. E aí você acorda no outro dia com a sensação de que não dormiu. Por que eu estou cansada, pastora? Porque quando você não consegue baixar a ansiedade, mesmo dormindo, o seu cérebro está funcionando. Ele está planejando. Ou então ele vem sonhos difíceis, sonhos horríveis, sonhos cansativos, que você está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Isso tudo por conta de ansiedade. Então, ela gera em nós uma mudança no metabolismo todo, no nosso sistema orgânico todo. Então, por isso que Jesus vai nos aconselhar. Olhe os lírios do campo, olhe as aves do céu. Se Deus, que é o vosso Pai, cuida delas, não vai cuidar de você? Ah, mas Ele vai, meu irmão, Ele vai. Ele vai cuidar de você. Você é filho, você é amado, você foi salvo por Jesus. Ele está cuidando, né? Então, você tem mais valor do que as aves que Deus cuida. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo, eu seguro com a minha mão, com a minha mão direita da minha justiça. Está escrito em Isaías. Não temas, não tenha medo. Creia no teu Deus, confie nele. Ele que está cuidando de você. Muitas vezes, e a ansiedade e essa preocupação de querer resolver tudo, ela denota uma falta de confiança em Deus. É isso que Jesus quis nos ensinar em Mateus capítulo 6. É isso, tá? Nós precisamos, e confiança em Deus é uma coisa que é desenvolvida, tá? Nós desenvolvemos, nós aprendemos, assim como a criança confia no pai, nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus. As coisas estão difíceis? Estão. Não deu certo hoje para você? Ok, mas você não deixe de confiar. Não deixe de continuar colocando na presença do Senhor. A fé é isso, é crer que Deus pode fazer, ainda que Ele não tenha feito. Entende? E quando Deus não dá uma resposta para nós hoje, Ele tem um motivo porque não deu hoje. E só vai dar amanhã. Talvez um dos motivos seja ajudar você que é um filhinho ansioso a desenvolver a confiança nele, a dependência dele, a esperar nele. Isso são atitudes que a sociedade atual, e nós recebemos muitas pessoas na igreja que vêm com essa carga, ela não consegue. Nós vivemos uma sociedade ansiosa. Você vê isso no trânsito, você vê isso numa fila, você vê isso quando as pessoas estão num lugar que tem muita gente, as pessoas batem em você, não pedem nem desculpa, né? Você vê isso, as pessoas estão muito ansiosas. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ser diferente nessa multidão de pessoas ansiosas. Senhor, as pessoas têm que chegar perto de você e sentir a paz de Jesus. A paz que excede todo entendimento é para esse momento. A paz que excede o entendimento não é para a hora que está tudo bem. É para a hora do conflito. É para a hora da dor. É para a hora que a resposta não vem. É para isso, não é? Então, como é que nós alcançamos isso? Exercitando. Está difícil hoje, está difícil amanhã? Então vamos exercitar. Senhor, eu creio, eu tenho Jesus, que Ele é o príncipe da paz. É aquele que doa, é aquele que dá, é aquele que administra a paz nos nossos corações. É a Ele que você serve. Então nós precisamos. Anote esse versículo na sua Bíblia, Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo. O medo é uma coisa horrível que nos paralisa. O medo é terrível. Eu já tive medo de avião, é a coisa mais horrível. Você pensa que vai morrer. Não vou muito seguro ainda não, mas graças a Deus agora eu controlo ele. Em nome de Jesus eu vou entrar, vai correr tudo bem, a turbulência vai passar, esse piloto sabe o que está fazendo. Tudo isso eu trago para minha mente para afastar o medo, tá? Então nós precisamos confiar. E eu vou porque eu confio no Senhor. Eu tenho certeza que se eu não tivesse Jesus, eu não andaria de avião. Eu tenho certeza. Mas como eu confio nele, eu vou. A primeira coisa que eu faço quando eu sento é orar. Entendeu? Vou orando. Depois vou ler e até chegar. Porque não temas, eu sou o teu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu ajudo e eu seguro com a mão direita da minha justiça. Hoje eu estava falando isso para o pastor Edson.
Nós estamos no meio de uma justiça injusta, mas Deus é a nossa justiça. Ele é o nosso Senhor. A justiça dele, ela não é parcial. Não, ela é imparcial. Ela não falha. Então, queridos, diante da necessidade potencializada pela ansiedade, você precisa desenvolver confiança no seu Deus. Em nome de Jesus. Porque a ansiedade, a necessidade, muitas vezes, ela potencializa a ansiedade. Porque não é isso? Você já viu pessoas com fome? Lugar que tem pessoas com muita fome é triste. É muito triste, muito triste. Porque a fome, ela não tem só o efeito fisiológico, ela tem um efeito psicológico. As pessoas mudam quando estão com fome, né? Eu sempre costumo dizer para as mulheres, se o teu marido chega com fome, não vá contar o problema para ele, não. Deixa ele comer, deixa ele se alimentar. Com certeza ele vai ouvir muito melhor. O homem com fome, a mulher com fome, ele faz coisa, porque a necessidade, ela potencializa a ansiedade, faz com que ela fique maior, fique mais, além do que já está. Então, nós precisamos desenvolver isso, olhar os lírios do campo e as aves do céu. Né? Jesus não está te aconselhando a cruzar os braços, não. Ele está dizendo que quem tem prioridades corretas e confia nele, tem que aprender a viver cada dia na dependência dele. É isso que ele está ensinando para nós, tá? Não está mandando você cruzar o braço, não, mas para você ter prioridades corretas. Eu pergunto, muitas vezes, se você está ansiosa de manhã por uma coisa que vai acontecer à noite, o fato de você estar ansiosa de manhã vai mudar o curso do que vai acontecer à noite? Não vai, não vai. Mas muda o quê? Muda a sua mente, muda o seu sistema, muda o seu corpo, faz da gastrite, um monte de coisa. Tudo isso mexe com tudo. Então, nós precisamos desenvolver. Tem que aprender a viver cada dia na dependência dele. E aí ele vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O coração sábio, ele tem a prioridade correta, né? Ele vai dizer, nesse mesmo texto de Mateus, capítulo 6, ele vai dizer sobre as aves do céu, né? Sobre tudo que nós necessitamos. Ele vai dizer das prioridades. Ele vai dizer, ó, vocês estão preocupados com a vida, né? Vocês estão preocupados com a roupa, vocês estão preocupados com o alimento. Não é a vida maior do que isso? É. E quem é que pode dar a vida para nós? Deus, só Ele. Então, nós nos preocupamos com aquilo que é secundário. Deus está preocupado com o que é prioritário. Então, quando você não deixa a ansiedade tomar conta, quando você conta um dia de cada vez, você está priorizando, você está valorizando a vida, que é mais importante do que roupa, mais importante do que tudo, mais importante do que... Pastora, mas a gente não vive sem casa, sem roupa, sem tudo isso. Eu sei disso. Mas para você ter isso, você não pode deixar a sua vida adoecer. Você não pode deixar o seu corpo adoecer pela preocupação, pela falta de fé, pela falta da dependência de Deus. Então, coração sábio é ter prioridades corretas. E eu fico vendo, nós estamos numa sociedade cheia de coisas, nós estamos numa sociedade cheia de conhecimento. Eu fico vendo, depois da pandemia, quantos cursos que existem? Você já viu quantos cursos que são dados para nós fazermos? A gente não dá conta nem de ver qual é que a gente vai escolher para fazer primeiro. De tanto curso para ensinar você a fazer isso, aquilo, fazer aquilo outro. E olha, eu pergunto, as pessoas estão mais tranquilas? As pessoas aprenderam, estão colocando esse conhecimento em prática? Pouco. Muito pouco, muito pouco. Então, a palavra de Deus, quando nos ensina, se você pegar metade dos princípios que está aqui nessa palavra e colocar para você, eu já diria que você vai assim, ó, dar uma tacada nos seus problemas, nas suas ansiedades, nas suas dores. Você vai ter o rumo certo, vai ter a direção certa. Ah, pastora, como é que você fala isso? É verdade. Eu creio nessa palavra que eu estou falando. Muita coisa que eu achei que eu ia fazer e que eu ia dar conta, Deus me disse, não é assim. Você não vai fazer dessa forma, não é desse jeito que eu quero. Eu tenho um caminho diferente. E quando a gente deixa na mão dele, acontece. Quando a gente entrega para ele, pede sabedoria de como fazer, ele nos ensina como fazer. Então, coração sábio é você ter prioridades corretas. Eu digo, numa família, tem um bebê pequeno, aquele bebê é prioridade. Você não pode dizer para ele, espera que eu só vou dar uma madeira daqui a 1 hora. Não, ele não sabe esperar.
Ele é prioridade para a alimentação, para o cuidado, para trocar a fralda, para o banho, não é? É um momento de prioridade. E tem mãe que não abre mão. Nasceu o bebê, ela deixa com quem for e vai fazer o que ela tem que fazer. Pode dar certo? Pode dar, mas pode dar muito errado, dependendo com quem você deixou. Né? Então, qual é a prioridade? O que Deus quer de nós, homens, mulheres de Deus? Um coração sábio é buscar em Deus o que Ele quer de mim e de você. Nesse tempo que eu estou agora, nessa idade que eu estou agora, se eu tenho filho pequeno, se os filhos já cresceu, qual é a prioridade de Deus para mim agora? Isso que é importante. É isso que Deus quer que nós busquemos. Então, ter um coração, ensinar a ter um coração sábio, fala disso, né? Nós temos preocupação com tudo isso, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu pergunto, quando é que na nossa dificuldade nós cremos e confiamos nessa palavra? É bem difícil. A gente dá pulo de todo jeito, a gente pede as pessoas, a gente faz daqui, faz dali, e a gente não confia nessa palavra. Mas ela está aqui. Eu não posso rasgar ela daqui. Busque primeiro o reino. A gente pega os nossos projetos, sabe o que a gente faz? Traça tudo, conversa com todo mundo, chama um arquiteto, chama um engenheiro, faz todos os projetos, no sentido espiritual também. Daí fala assim, Senhor, aprova aqui. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar, Senhor, qual é o teu projeto, qual é o teu plano para a minha vida, para os meus filhos, para a minha casa, para o meu casamento, para mim, como serva de Deus, seja o que você fizer na igreja, onde você for. É isso que Deus quer de nós. Mas nós temos investido tudo isso, irmãos. Nós confiamos na nossa capacidade, confiamos na nossa inteligência e estamos batendo cabeça. Mas em nome de Jesus, isso pode ser mudado hoje para a glória do reino do Senhor. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós vivemos um mundo injusto. Nós sofremos injustiça o tempo todo. Busque, porque as demais coisas, o que nós precisamos, a comida, a roupa, o alimento, a casa, o carro, Ele vai acrescentar. Está escrito na palavra, está escrito. Mas a gente faz tudo o contrário. Então trabalhe, mas confie. Aí ele vai dizer, olha, no versículo 14, sacie-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Você levantou hoje, está de pé? Você teve força para caminhar? Seu coração está batendo? Então você tem muitos motivos. Você foi saciado com a benignidade e a bondade do Senhor na sua vida. É isso que a palavra está mostrando para nós, né? Você já conversou com pessoas, você já orou, você foi alvo da bondade, então você pode cantar com júbilo. Você pode adorar a Deus com seu coração. Porque todos nós aqui e nossas famílias têm sido alvo da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas nós precisamos nos voltar mais para o Senhor. Nós precisamos confiar mais, como filhos mesmo. Pai, me ensina. Pai, me ajuda. Porque tanto a sociedade do conhecimento, como a busca pelo conhecimento, muitas vezes nós vamos trocando, sem perceber que estamos trocando. Nós vamos confiando naquilo que já sabemos, nós vamos confiando naquilo que já deu certo. Tudo isso vem de Deus, irmãos. A profissão, o conhecimento, isso é bom. Mas tem muita coisa para essa sociedade atual que Deus está querendo nos mostrar, que nós não percebemos ainda. Tem coisa que só a poderosa mão dele vai fazer nesse tempo. Tem coisas tão difíceis que só Deus vai resolver. É isso que a palavra mostra para nós. E a igreja desse tempo precisa. Por quê? Porque está vindo tanta coisa maligna, tanto falso profeta nas igrejas, tanta coisa horrível que tem acontecido. Se você vê aí YouTube, se você zapeia por aí, você vai ver. Muita coisa estranha que está acontecendo. Falsos profetas. E a Bíblia diz que era nesse tempo que eles apareceriam. Então nós precisamos estar a par da verdade. E a verdade, eu estava falando com o pastor Jorge, nós somos pregadores impopulares. Por quê? Porque a gente não fala coisa para agradar você, a gente fala coisa para libertar. A gente fala coisa para tocar o seu coração. Para agradar tem um monte de gente aí fora falando.
Então nós precisamos, a verdade, ela confronta cada um de nós. Nós cantamos aqui hoje, esse corpo vendido ao pecado. Há uma guerra constante de carne contra espírito em nós, todo dia e o tempo todo. Nós somos vendidos ao pecado. É uma briga. E quem é que ajuda você a vencer essa briga e agradar o Espírito? A palavra de Deus, a oração, o jejum, a entrega, a confiança em Deus, a fé, o não achar que você é capaz, que você não vai vencer pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Você vai vencer, porque tem um Espírito de Deus movendo aí dentro de você. Ele move no seu coração, ele move na sua mente. Ele é como o vento. Às vezes você está indo para cá, ele diz, não, venha para cá, Jorge. Não, Ana, venha para cá, é para cá que eu quero que você venha. Isso é o vento do Espírito. Você não pode perceber. E esse mover em você, é Ele, Deus, que faz. Ninguém fica sabendo onde Ele é e quando é que Ele toca em você naquele lugar que Ele precisa tocar, que só você sabe que Ele precisa tocar ali. Mas você tem que estar disponível. Você tem que entrar nesse salmo e dizer, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E é maravilhoso contar os dias, irmãos. A ansiedade vai lá para o calcanhar. Então peça ao Senhor para você aprender a contar os seus dias. Abaixo toda ansiedade. Você é filho do Deus Criador do céu e da terra. Você acha que se Ele cuida de passarinho, se Ele faz um lírio brotar lá na beirada do rio, Ele não vai cuidar de você, Vanessa? É claro que Ele vai. É claro que Ele vai cuidar de você, meu querido. Passamos luta sim, passamos privações, passamos dificuldade, mas o Senhor é bom o tempo todo, Ele é bom. Ele provê, Ele traz no momento certo as nossas necessidades. Então confie no Senhor. Ore como Moisés orou. Ensina-me a contar os meus dias. Não conte os anos, porque os anos é o Senhor que sabe quantos nós vamos viver, quantos nós vamos ter. Enquanto nós vamos estar aqui, conte os dias. Mais um dia acordou, Senhor, esse dia eu quero que o Senhor esteja comigo. Me ajuda, me dirija para que eu faça o melhor nesse dia. Muitas vezes, agradar a Deus não é nem ir lá pegar o mendigo, pegar o presidiário, orar. Não, muitas vezes Deus está querendo que você faça alguma coisa dentro da sua casa para aquele dia ser significativo. Deus está querendo mudar alguém, você dentro do seu lar. E nós queremos ganhar o mundo, mas não conseguimos aqui ainda fazer o que Deus quer. Então, volte-se para esta palavra. E ela falou muito comigo, irmãos, e o Espírito Santo, eu peço que Ele aplique essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Se tem alguém com ansiedade, vai ficar liberto hoje, em nome de Jesus. Vai aprender a confiar no Senhor, como eu aprendi. Eu estou falando para você, porque eu aprendi a descansar. Toda vez que a minha mente quer ficar ansiosa, eu repreendo e falo, não vai, não vai. Eu vou fazer dentro do tempo que eu tenho para fazer. Não vou ter essa ansiedade. Não vou me descabelar. Não vou. Então, queridos, isso tem me ajudado, isso tem me dado paz. E da mesma forma, Jesus, Ele quer fazer isso com você.